professores, olá professoras. Nesse vídeo vamos abordar os processos de autorregulação da aprendizagem. No primeiro momento vamos apresentar o conceito de autorregulação e sua relação com a aprendizagem. Depois vamos mostrar algumas fases envolvidas nesse processo e por último vamos apresentar algumas estratégias que os alunos podem adotar para facilitar a sua aprendizagem. Na teoria social cognitiva, que é a teoria que sustenta os estudos de autorregulação, a aprendizagem é vista não como resposta ao estímulo externo, nem tampouco ela envolve apenas os processos cognitivos, mas nessa perspectiva, a aprendizagem envolve sobretudo ambiente, relações sociais e cognição. Nós sabemos que a escola não é o único espaço de aprendizagem, mas ela é um espaço sim privilegiado, porque é na escola que as atividades são pensadas intencionalmente com o objetivo de aprender. Então, apesar de ser um termo oriundo da psicologia, a autorregulação ganhou espaço no estudo da educação também. Os educadores têm reunido esforços para tentar compreender como a escola pode auxiliar no processo de aprendizagem dos estudantes. Autorregulação é um termo, como a gente já disse, oriundo da psicologia e envolve o processo de mobilização consciente e intencional de pensamento, sentimento e ação em prol de um objetivo que a gente estabeleça previamente. Então, a autorregulação da aprendizagem seria a mobilização do que se pensa, do que se sente e do que se faz em prol do alcance do objetivo de aprender. A capacidade de autorregulação é inata, todos nós nascemos com essa capacidade, mas ela pode ser desenvolvida ao longo da vida, sobretudo através das atividades escolares. Então a gente nasce com essa capacidade de planejar, de mobilizar estratégias para chegar a um objetivo, mas nem sempre a gente se dá conta daquilo que a gente faz. E por não se dar conta, nós temos dificuldades em aprimorar essa capacidade. Então, o processo de desenvolvimento da autorregulação, ela passa pela tomada de consciência desse processo. É, portanto, o papel do professor auxiliar o aluno a desenvolver essa tomada de consciência do processo. A autorregulação não é uma aptidão mental, mas é o uso das aptidões mentais em prol da aprendizagem, ou seja, a transformação de aptidão mental em competência acadêmica e escolar. Ela então envolve muito mais a metacognição do que propriamente a cognição. A metacognição significa a reflexão sobre a própria cognição. O que caracteriza o aluno autorregulador do seu processo de aprendizagem não é propriamente o alcance das suas metas e nem o bom desempenho. O foco está muito mais na postura ativa do aluno. Isso não significa também que bom desempenho e autorregulação não se relacionem, muito pelo contrário. Diversas pesquisas têm sugerido que quanto maior desenvolvida é a capacidade de autorregulação do indivíduo, maior também é o desempenho dele e a longevidade acadêmica. O estabelecimento de metas, a escolha das estratégias, o controle das emoções, o discurso interno autodirigido e a motivação se combinam formando a estrutura do processo autorregulatório. Pedro Rosário, pesquisador português, desenvolveu um modelo representativo do processo natural de autorregulação, o PLEA, assim chamado por fazer referência às 3 fases do processo: planejamento, execução e avaliação. A fase de planejamento envolve a análise da tarefa que está sendo desenvolvida, percepção dos recursos pessoais e ambientais para o cumprimento ou enfrentamento da tarefa, o estabelecimento de metas e a proposição de um plano estratégico para que a meta seja alcançada. A fase de execução envolve colocar em prática o plano estratégico, monitorando e acompanhando a sua eficácia e manter a motivação para o cumprimento da tarefa, eliminando os distratores. Durante a fase de avaliação, o estudante constata a distância ou discrepância entre o resultado de sua aprendizagem e o objetivo inicial. É nessa fase também que ele pode redefinir estratégias para a realização de novas metas. A estrutura do PLEA é cíclica e interrelacionada. O resultado da fase de avaliação interfere na fase de planejamento seguinte,
Da mesma forma, ao estabelecer objetivo e pensar nas condições pessoais e ambientais, nós estamos também melhorando a nossa clareza a respeito dos esforços que devem ser empreendidos na execução da tarefa. Esse modelo processual proposto por Rosário Pleia, ele se apresenta internamente dentro de cada uma dessas três fases. Então, planejar envolve também avaliar, simular a execução e prever possíveis dificuldades. Um trabalho sistemático que lance luz para essas três etapas pode auxiliar o aluno a se conscientizar do seu processo de autorregulação. Mais consciente desse processo, ele consegue julgar melhor que estratégias podem ajudá-lo em cada fase. Ao vivenciar cada uma dessas três etapas, os estudantes utilizam estratégias que contribuem para o alcance dos seus objetivos. Essas estratégias são variadas. Não existe um número determinado e definido de estratégias possíveis. Elas são tantas quantas o indivíduo consegue criar. Não existem também estratégias completamente eficazes, nem completamente ineficazes. A eficácia da estratégia depende do indivíduo e da situação de aprendizagem. A escola pode contribuir para alargar o repertório de estratégias adotadas pelos alunos, ajudando-os a enfrentar os seus problemas de aprendizagem de forma mais competente, desenvolvendo a sua autonomia. O espaço escolar deve, portanto, desenvolver no estudante uma perspectiva de aprendizagem autorregulada. Apesar de a eficácia de uma estratégia não ser pré-determinada, já que depende do sujeito e do contexto de aprendizagem, os estudos no campo da educação e psicologia reúnem 14 estratégias que, com frequência, têm se mostrado eficazes em contextos escolares. Segundo Zimmermann e Martinez Pons, as 14 estratégias autorregulatórias são autoavaliação, organização e transformação das informações contidas nos materiais de aprendizagem, estabelecimento de objetivos e planejamento, procura de informação extra de fontes não sociais, tomada de apontamentos, adaptação da estrutura ambiental, que corresponde à alteração do ambiente físico e psicológico para promover a aprendizagem, estabelecimento de autoconsequências, repetição e memorização, procura de ajuda social dos pares, professores e adultos, e revisão de dados, que corresponde à releitura de anotações prévias sobre a aula, releitura de testes e de livros de textos. Muitas vezes, o trabalho segmentado em disciplinas e com foco apenas na transmissão de informações e conceitos não favorece o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. A interdisciplinaridade tem se mostrado um caminho possível para o desenvolvimento das competências do aprender.